Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um conteúdo, hein? Conteúdo para agregar um pouco não, né, gente? Muito na sua carreira profissional aí. Espero que todo esse conteúdo que nós propagamos aqui no canal esteja agregando muito aí na sua vida profissional, tá legal? O assunto de hoje é caixa de engrenagem e redutores, galera. Assunto bem interessante, hein? Então vamos lá? Vamos entrar no conteúdo então. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí então sobre caixa de engrenagem e redutores. Ah, Dario, qual que é a diferença? Gente, pouca diferença. Na verdade, o redutor, ele é um tipo de caixa de engrenagem, tá? Então, se você falar redutor, ele é uma caixa de engrenagem, tá? É que, usualmente, comercialmente, nós falamos mais redutores, mas nós temos também ampliadores, por exemplo. Temos caixa de engrenagem de relação 1 para 1, que ela só transfere movimento e potência. Ela não tem nem redução e nem ampliação, né, de torque ou velocidade, tá? Então, notem que o redutor é uma caixa de engrenagem. Então, caixa de engrenagem é mais amplo, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e no decorrer dos vídeos aí, nós vamos falar de cada tipo, tá? Nós vamos falar aqui de coroa com pinhão com rosca sem fim, certo? Nós vamos falar de engrenagem cônica, nós vamos falar de caixa de engrenagem planetária, nós vamos falar de vários tipos, caixa de trem de engrenagens, já ouviu falar? Engrenagens, né, de dente helicoidal ou paralelo, mas engrenagem cilíndrica, tá? De trem de engrenagem. Então você tem um eixo que entra aqui, um eixo que sai aqui, e aí toda a redução está aqui dentro, tá? Então você tem essa... Aí a gente vai falar desse tipo, né? Que o redutor com caixa, vamos dizer assim, com coroa, né? E eixo sem fim, com rosca sem fim, ele tem uma característica típica, né? Tem a entrada do eixo aqui e a coroa aqui, né? Perpendicular, tá? O eixo de entrada aqui e o eixo de saída aqui, perpendicular. O trem de engrenagens, eles geralmente são dois eixos, né? Dois eixos paralelos, mas não são concêntricos, tá? Um é fora do outro, dois eixos paralelos. E nós temos as planetárias, que aí é uma redução concêntrica, no mesmo eixo. Então eu tenho um eixo de entrada aqui e o eixo de saída aqui do outro lado, no mesmo centro, concêntrica. Mas nós vamos falar de todos os tipos aqui, então acompanhe os vídeos, não perca nenhum, vai ser muito legal, tá? Então, vou começar pelo redutor, que eu falei que é uma caixa de engrenagem. Então, ele é um dispositivo mecânico que reduz a velocidade, a rotação de um acionador, né? Tem o eixo de entrada, por exemplo. Ele reduz do eixo de entrada para o eixo de saída. Seus principais componentes são basicamente eixo de entrada e eixo de saída, rolamentos, engrenagens, carcaça e a vedação. Esquecemos de colocar a vedação. Então, a vedação que são os retentores, tá? E o lubrificante. Então, se tem uma vedação, eu tenho um lubrificante lá dentro. Seja ele semissólido, graxa, ou seja ele líquido, o óleo. Tá legal? Gente, então, falei, esse que está na imagem aqui é um eixo com rosca sem fim. Então, tem o eixo de entrada em cima e tenho perpendicular a ele, tá? 90 graus com ele, tem o eixo de saída que está na coroa, tá, gente? Ele é um redutor de velocidade. Então, eu tenho uma rotação alta aqui em cima, no eixo de entrada, e tenho uma rotação baixa no eixo de saída. Por consequência e inversamente proporcional, se eu tenho uma rotação alta no eixo de entrada, eu tenho um torque de entrada mais baixo. E aí eu consigo abaixar a velocidade, inversamente proporcional. Eu consigo abaixar a velocidade, mas aumentar o meu torque. Então, qual que é a função principal de um redutor de velocidade? É reduzir a velocidade? Não necessariamente. A função principal desse redutor é aumentar o torque, tá? Com um torque menor, com um motor menor,
né, com custo menor de um motor, eu consigo um torque muito maior. Essa é a principal função de um redutor de velocidade, que ele é inversamente proporcional. Então, eu diminuo a velocidade e aumento o torque em relação à entrada e à saída, tá? Velocidade alta na entrada, velocidade baixa na saída. Torque baixo na entrada, torque alto na saída. É assim que funciona, tá? Então eu uso o redutor de velocidade quando eu tenho lá um motor de alta rotação, eu coloco a rotação bem alta com um torque mais baixo, então o enrolamento dele é mais enxuto, né? Tenho menos cobre, menos força aplicada ali na entrada, corrente mais baixa, então eu tenho o custo mais baixo, porque é um motor menor, custo de fabricação, e o custo dele de funcionamento instalado em campo é menor, que a corrente é mais baixa. E eu tenho um torque muito bom na saída. Para isso que servem os redutores de velocidade. Economia e manter um torque alto, significativamente alto na saída do redutor, tá bom? Lembre-se sempre disso. Para isso que usamos o redutor. Com um motor de corrente baixa, de potência baixa, conseguir um alto torque no eixo de saída, tá bom? Então, gente, aí já as caixas de engrenagem, caixa de engrenagem é um dos componentes que transmite movimento e potência, certo? Que pode aumentar ou diminuir a velocidade, né? E aumentar e diminuir o torque. Então, inversamente proporcional, aumenta a velocidade, diminui o torque. Diminui a velocidade, aumenta o torque, tá bom? E aí é o seguinte, a caixa de engrenagem, eu posso ter uma caixa de engrenagem apenas para levar potência e movimento em algum outro eixo. Eu posso ter relação de transmissão 1 para 1. Entra 1000 RPM e sai 1000 RPM. Relação 1 para 1. Ah, mas para que serve? Para mim transmitir potência e movimento em ângulo, né? Eu posso ter um eixo que venha aqui, eu tenho uma perpendicularidade aqui para passar movimento, e aí eu faço uma saída, né, nessa caixa de engrenagem que eu vou usar um movimento aqui e continuo o meu eixo para lá. Eu faço uma derivação de potência e movimento com uma caixa de transmissão 1 para 1. Tá legal? Aí você pode ver na imagem, você tem aqui, ó, um eixo aqui de entrada, tem um eixo de saída, e na imagem de baixo você consegue ver que os eixos, os diâmetros são iguais. Só que essa caixa, eu tenho um braço aqui que eu consigo desacoplar e acoplar um dos lados. Então ela vem uma transmissão daquele eixo, daquela engrenagem cônica que você vê de frente, tá? Ela transmite movimento para essas duas engrenagens que tem os dois eixos de saída. E aí eu consigo acoplar um e desacoplar outro, tá? Ou deixar os dois acoplados, tá? Essa é uma caixa mais especial, mas ela é uma relação 1 para 1, tá? Caixa de engrenagem. Eu poderia ter uma redução? Sim, poderia ter uma redução. Poderia ter uma ampliação? Sim, poderia ter uma ampliação. Mas a caixa de engrenagem, como a gente está explicando, ela pode ser um redutor, pode ser um ampliador, ou pode simplesmente transferir movimento em potência de 1 para 1, tá bom? Então, vocês veem aí as diferenças e uma dica, acompanhe os próximos vídeos que nós vamos falar de cada uma, tá? Essa de baixo, por exemplo, você está olhando as engrenagens, são engrenagens cônicas helicoidais. Você sabe o que é isso? Vai aprender aqui no canal. Então, vai saber o que é planetária, vai saber coroa e parafuso com rosca sem fim, vai saber muita coisa aqui. Então acompanha aí, tá bom? Bom, galera, falamos aí um pouquinho sobre caixa de engrenagens, né? Caixa de redução ou redutores, né? Diferenças bem poucas, né? Poucas diferenças entre uma e outra. A caixa de engrenagem apenas que ela pode ter ampliação, né? Redução ou ser a mesma relação de transmissão, e o redutor é sempre reduzindo de uma escala de 1 para 2, de 1 para tanto, e aí você vai saber o quanto de giro de um lado e o quanto de giro de outro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, ative o sininho. Já checou se você está inscrito aí? Gente, assistiu todo o conteúdo, não viu ainda se está inscrito? Então vai lá, vê se está inscrito, já se inscreva, né?
e ative o sininho de notificações para o YouTube avisar você dos conteúdos novos. Eu vou estar sempre por aqui à sua disposição, trazendo conteúdos de valor para sua carreira profissional. Tá legal? Um abraço, até a próxima.